Gente, todo espírita deveria ler esse livro, sério. Bem-vindos ao canal Leitura Espírita, eu sou a Jéssica e aqui nós falamos sobre os livros espíritas. No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre o livro Aconteceu na Casa Espírita do médium Emmanuel Cristiano do Espírito Nora, da editora Allan Kardec. Mas antes de entrar na resenha, você já sabe, me ajuda deixando o seu like, se inscrevendo aqui no canal e me segue lá no Instagram também, que é @leitura.espírita. Por lá a gente fica mais próximo, eu mostro os lançamentos, a gente conversa muito sobre o livro espírita por lá. Bom, vou começar te contando a minha história com esse livro. Há uns 4, 5 anos atrás eu fazia parte de um grupo espírita no WhatsApp e esse grupo sempre teve mensagens legais, mensagens bem edificantes, mas teve um ano que no Natal, bem no Natal, entrou no grupo umas pessoas que faziam e falavam algumas coisas meio estranhas assim. Uma dessas pessoas, ela falava que era iniciante no espiritismo e falava coisas da doutrina espírita que parecia que estava fazendo uma brincadeira com a nossa cara ali, sabe? E já tinha uma outra moça que ela era um pouco grossa com os outros participantes do grupo, ela não sabia falar assim direito com os participantes, ela também não era sensível, às vezes alguém compartilhava alguma dor e ela era muito insensível com a dor do próximo. Então depois que entrou essas 3 pessoas no grupo, o grupo foi ficando meio estranho e todo dia saía alguém do grupo. Um deles também falava coisas que não era verdade, não condiziam com a doutrina espírita, sabe? Falava que era da doutrina, mas não era. Então o grupo foi ficando ali com aquela energia meio estranha, todo dia saía alguém do grupo. Até que um dia um moço falou assim no grupo: gente, o que tá acontecendo nesse grupo tá lá no livro Aconteceu na Casa Espírita, leiam. Aí eu falei, gente, vou ler esse livro, né? Eu achei interessante. E, gente, quando eu peguei esse livro pra ler e li, ele realmente é muito interessante, viu? Acho que todo espírita deveria ler, principalmente aqueles que frequentam uma casa espírita, trabalham ou só vão lá ver palestra. Eu acho muito importante. Bom, então vamos para a nossa resenha, né? Aqui no início do livro, eles trazem um trecho do livro dos médiuns, que tá lá no capítulo 29, item 340. Deixa eu só achar aqui para vocês. Que vai falar sobre a reunião das sociedades espíritas, né, das casas espíritas. E aí eles falam assim, que do mesmo modo que uma sociedade espírita tem que lidar com coisas do mundo material, uma casa espírita também lida com muita coisa do mundo espiritual, né? Eles vêm trazer assim, olha só, contra um outro escolho tem que lutar as sociedades, pequenas ou grandes. E todas as reuniões, qualquer que seja a importância de que se revistam. Os ocasionadores de perturbações não se encontram somente no meio delas, mas também no mundo invisível. Assim como há espíritos protetores das associações, das cidades e dos povos, espíritos malfeitores se ligam aos grupos do mesmo modo que aos indivíduos. Ligam-se primeiramente aos mais fracos, aos mais acessíveis, procurando fazê-los seus instrumentos e gradativamente vão envolvendo os conjuntos. Por isso que tanto mais prazer maligno experimentam, quanto maior é o número dos que lhes caem sob o jugo. E aí aqui nesse livro a gente vai ver justamente isso. A gente vai ver uma equipe do Umbral que tinha experiência, né, em destruir casas espíritas, e o Espírito Nora vai relatar pra gente sobre uma equipe lá do Umbral que quer acabar com uma casa espírita, uma casa grande, conhecida, e ela vai relatar isso pra gente. Mas aqui, do mesmo modo que tem lá no livro dos médiuns, aqui nesse início, fala, né, como acontece essa infiltração, fala também como se evita essa infiltração, que é como, né, gente, com a caridade, olha só. Como a caridade é o mais forte antídoto desse veneno, o sentimento da caridade é o que eles mais procuram abafar. Não se deve, portanto, esperar que o mal se haja tornado incurável para remediá-lo. Não se deve sequer esperar que os primeiros sintomas se manifestem. O de que se deve cuidar, acima de tudo, é de preveni-lo. Para isso, há 2 meios eficazes, se forem bem aplicados: a prece feita do coração e o estudo atento dos menores sinais que revelam a presença de espíritos mistificadores.
O primeiro, que é a prece, né? Atrai os bons espíritos que só assistem zelosamente os que os secundam, mediante a confiança em Deus. O outro, que é o estudo, né? Prova aos maus que estão lidando com pessoas bastante clarividentes e bastante sensatas para não se deixarem ludibriar. Então, olha que interessante esse início, né? Já começa com esse trecho aí do Livro dos Médiuns. E então, o livro inicia começando lá numa cidade do plano espiritual, no umbral, com um grupo ali de espíritos reunidos para planejar e programar uma destruição nesse centro espírita. Então aqui eles estão nessa reunião e eles falam como vai acontecer essa infiltração na casa espírita, olha só. E aí esse grupo é liderado pelo espírito Júlio César e ele vai comentar a missão deles, ó. A missão, respondeu o sinistro orador, é de infiltração espiritual. Estamos de longa data planejando invasão, domínio e destruição de uma grande casa espírita. E aí ele traz um relatório aqui falando o que estava acontecendo ali somente naquele ano, né? Ele fala que mais de 2.500 espíritos foram resgatados pelos espíritos de luz, mais de 3.000 encarnados que estavam sob o jugo deles conseguiram o reequilíbrio, né, através da casa espírita. Ele está falando, essa casa espírita faz mais de 4.000 entrevistas, 20.000 vibrações, centenas de palestras, mais de 15.000 passes transmitidos. Então ele quer acabar com tudo isso que essa casa espírita está fazendo, porque está levando muita gente dele, né? Tá iluminando muita gente. E aí, quando ele está falando sobre isso, né? Um espírito que está ali escutando fala assim, como que a gente vai fazer para infiltrar nessa casa espírita, né? Porque as casas espíritas têm proteção. Aí ele fala assim, por acaso a gente vai atirar pedra neles? Vamos atirar pedra nas pessoas? Aí o Júlio César, que é o chefe, fala assim, não será assim. Nosso trabalho está dentro das leis, né? Porque eles têm certos limites, como eu falei, a casa espírita tem uma proteção. Então eles não podem entrar assim de qualquer jeito. E aí eles vão entrar como, gente? Através dos frequentadores da casa espírita. E como que eles vão conseguir fazer isso? Vou ler para vocês, olha. Nossa atuação será na surdina. Trabalharemos silenciosamente, ocultamente no campo dos sentimentos, sugerindo pensamentos, estimulando as irritações, os ciúmes, a fofoca, a indignação, os melindres, a disputa de cargos, funções, tarefas, etc. Temos aí um vasto campo de atuação junto às inferioridades humanas. Aproveitaremos as brechas deixadas por muitos trabalhadores. Uma casa espírita tem toda uma proteção, né? Então, para esses espíritos entrarem, eles entram junto com os encarnados, que não estão ali vigiando. Mas, gente, do mesmo jeito que o umbral estava ali se preparando para essa invasão, os benfeitores espirituais também já estavam sabendo do que ia acontecer e também já estavam preparando ali um plano de ação, que eu vou ler para vocês, olha só. E o mentor está falando assim, claro que essa instituição corre um risco de ser destruída, principalmente se os frequentadores e trabalhadores se deixarem contaminar pelas influências nocivas dos espíritos perturbadores. Contudo, temos em vários departamentos da casa companheiros que partiram daqui, da nossa esfera, com a missão de efetuar um trabalho espírita sério baseado na vivência cristã. Se os malfeitores espirituais exploram as fraquezas humanas, nós podemos estimular as virtudes da alma, afastando com a vivência dos ensinos de Jesus as trevas da maldade. E aí ele continua, né? Será mais um período de redobrados cuidados, de incessante trabalho, permitiremos a entrada de certas entidades, para que nossos irmãos em humanidade tenham a condição de darem testemunho de suas conquistas espirituais. Então, como a gente pode ver, o mundo espiritual ali, né, os benfeitores espirituais estão cientes do que está acontecendo e eles vão permitir que aquilo aconteça para que os encarnados passem ali por esse teste, dando testemunho de suas conquistas espirituais. E aí, seguindo aqui a história, nós temos um interessante diálogo, né? Que os benfeitores espirituais vão até os dirigentes dessa casa espírita quando eles estão dormindo, né? Eles saem do corpo, o espírito sai do corpo, e esses mentores vão conversar com os dirigentes. E aí eles falam sobre o que vai acontecer, que eles vão passar por uma grande prova, que vai ser necessário aumentar a vigilância, a oração, né? E quando esses encarnados acordam, eles não lembram totalmente da mensagem, mas
Um lembra que são dois. Um lembra que ele teve um sonho com um mentor espiritual e o outro sonhou com a casa espírita tendo rachaduras. E aí eles estão conversando, ele fala assim, pode ser um aviso, né? É melhor alguém vir dar uma checagem nas paredes do centro. Aí outro fala assim, não, eu acho que isso foi um aviso mais espiritual, né? De que a gente deve aumentar a oração e a vigilância. Então, os dirigentes da casa espírita começam a receber avisos de como eles deveriam agir a partir daquele momento. E aí, então, esses espíritos umbralinos começam a colocar o seu plano em ação. Eles começam a sondar ali entre os trabalhadores da casa espírita quais deles teriam algumas brechas, alguns vícios que eles poderiam se apegar. E aí eles encontram a Márcia Boaventura. A Márcia Boaventura era uma trabalhadora muito dedicada, ela nunca faltava, ela sempre se dedicava muito à doutrina e à tarefa que ela tinha. Então eles não encontraram brechas nela, só que ela era uma peça importante, eles precisavam encontrar. E aí eles encontraram brecha em quem? No marido de Márcia. O marido de Márcia, ele tinha uma outra religião e ele era bem fanático, né? Ele também estava lutando contra o vício da bebida. Então eu vou ler aqui para vocês, olha só. Sobre a Márcia. O nome dela é Márcia Boaventura. Identificamos após dias de observação que é uma mulher dedicada ao trabalho espírita. Nos últimos 5 anos, dizem os relatórios, nunca faltou nos dias de plantão, promove periodicamente reuniões com seus cooperadores, está sempre disposta a ouvir sugestões, trata a todos com afabilidade e doçura, evita os comentários menos edificantes, está distante das fofocas, trabalhando com espantosa seriedade, guardando e recomendando absoluto sigilo sobre todos os casos de atendimento. Através dela não temos nenhum campo de ação, sem contar a proteção que angariou pelo trabalho tão bem realizado, quase não oferece brechas, limitando a 1% nossa influência sobre ela. Entretanto, para nossa grande alegria, é casada com um homem possuidor de densas vibrações, o que nos permitiu a aproximação e convivência em sua própria residência. Avesso ao espiritismo, o esposo frequenta raramente os cultos de uma seita evangélica, carregando na mente a ideia de que a doutrina espírita é coisa do diabo. Então eles vão atacar a Márcia Boaventura através do marido dela. E, gente do céu, essa personagem vai passar por cada coisa aqui, viu? E de forma paralela, nós temos muitas histórias acontecendo. Nós também vamos acompanhar a história de uma médium do Centro Espírita chamada Maria Souza. E eu vou ler para vocês aqui sobre a Maria Souza, olha só. Maria Souza desenvolvia vontade sincera em ajudar, mas o sonho de ser uma grande médium magnetizadora, uma extraordinária médium de cura, atrapalhava-lhe as boas disposições, pois o pedantismo lhe anulava as melhores intenções, impedindo-lhe a produção de sentimentos sublimes, ficando no comum das pessoas, sobrecarregando a equipe espiritual que, aproveitando apenas alguns poucos recursos magnéticos, fazia todo o trabalho. Então essa Maria de Souza, gente, ela tinha vontade sincera de fazer o bem, de agir para o bem, mas ela também tinha muita ambição, né? Ela tinha muita vaidade, ela queria ser uma grande médium de cura, curar as pessoas. Então os espíritos viram nisso aí uma brecha. E aí o que aconteceu? Essa Maria Souza, essa médium de cura, ela começou a curar as pessoas durante o passe dela. Então todo mundo queria tomar passe com ela. Só que, gente, ela não estava realmente curando as pessoas. O que acontecia? Essa equipe espiritual, vendo que ela tinha essa grande visão de ser uma grande médium, começou a conversar ali com os obsessores daquelas pessoas que estavam tomando o passe e conseguiam fazer um acordo com eles, do tipo assim, olha, larga um pouco dessa pessoa que a gente te ajuda nisso. E aí o espírito obsessor se afastava da pessoa e a pessoa melhorava. E a Márcia achava que era ela quem estava curando as pessoas. E aí, gente, vocês não imaginam também o problemão que essa Márcia vai causar no centro espírita. Também temos um caso que eu achei bem interessante de 2 médiuns que começaram a se interessar um pelo outro. Porém, os 2 eram casados, né, tinham suas famílias, mas os espíritos começaram a colocar ali pensamentos na cabeça deles de que eles estavam super apaixonados. Então eles começam a trocar olhares e as pessoas em volta deles começam a perceber.
e começam a fofocar. Já tinha fofoca rolando ali nos corredores do centro sobre o que estava acontecendo com a médium de cura e agora com esses dois. Então os espíritos começaram a conseguir a vibração que estivesse ali na casa começasse a baixar, porque as pessoas só faziam fofocas, comentavam maldades e muitos tarefeiros começam a abandonar suas tarefas, porque conseguiram uma promoção no trabalho, porque não podem mais, ou porque o ambiente começa a ficar um pouco ruim e eles começam a sair. Então eu vou ler para vocês o que estava acontecendo, olha só. O que os espíritos umbralinos já estavam conseguindo. Afastamento de um entrevistador, coordenado por Márcia Boaventura, das tarefas das noites de segunda, terça e quarta-feira. Seguindo suas orientações, o envolvemos a fim de que julgasse fosse preciso melhorar a vida material. Fizemos com que se inscrevesse em seu terceiro curso universitário. 5 expositores dos mais variados cursos de espiritismo espalhados pela casa tiveram promoção no emprego. 3 dirigentes de grupos mediúnicos pediram licença. Os eruditos espíritas não foram esquecidos. Com a vaidade sobrecitada, estamos sugerindo que reformulem todos os trabalhos na casa, toda a área doutrinária. Isso sim é que vai gerar uma grande fofoca. Estamos ainda fazendo com que modismos de toda ordem apareçam. 300 processos de obsessão simples foram implantados junto àqueles que nos oferecem brechas. Verificamos as obras assistenciais e notamos estarem passando por várias dificuldades financeiras. Nas promoções beneficentes, igualmente tivemos boa infiltração, pois que os cooperadores, verificando estarem fora das reuniões mediúnicas, da seriedade dos estudos, entregaram-se às piadas, às brincadeiras, à maledicência, à competição, à inveja e ao ciúme. No pequeno coral, inspiramos-lhes músicas mais agitadas, fazendo com que se oponham à direção da casa em querer divulgar o espiritismo pela canção. E assim vai, gente. Ele vai relatando tudo que vai acontecendo na casa espírita por influência deles. E aí, gente, você que tá vendo a minha resenha deve estar se perguntando, né? Nossa, mas com tudo isso acontecendo aí, cadê a espiritualidade amiga, né, gente? Também está ali agindo, gente. Também está agindo, olha só. No mundo dos espíritos, porém, o trabalho de auxílio aos companheiros que estavam no campo das provações era bastante intenso. As entidades amigas iniciaram um processo de divulgação de mensagens edificantes através da mediunidade, tarefeiros espirituais dedicados a envolver de maneira doce e terna vários médiuns, efetuando o sublime intercâmbio entre as duas realidades da vida. Centenas de mensagens foram irradiadas, ressaltando a necessidade de mais trabalho, discrição, zelo pela doutrina espírita e tolerância entre os cooperadores do amor. Os médiuns captavam as informações espirituais, cada qual com suas capacidades medianímicas, vestindo as ideias dos benfeitores com o próprio material mental, mantendo-se fiéis ao fundo das informações superiores. Então eles vão contando aqui também como a espiritualidade estava tentando ajudar esse centro espírita. Bom, eu vou contar o livro só até aqui, porque eu acho que eu até inclusive já contei demais, não é? Bom, eu acho esse livro muito importante para todos, por quê? Porque ele nos mostra como devemos vigiar e orar o tempo todo, porque às vezes a influência, assim, está em coisas que a gente nem imagina, né? Então esse livro, para mim, traz uma mensagem muito importante, que é a mensagem de estar mais consciente sobre as coisas que estão acontecendo à sua volta, sobre as coisas que acontecem com você, né? Principalmente prestar atenção nos seus pensamentos, nos seus sentimentos, observando se faz sentido você estar pensando e sentindo aquilo que você está sentindo naquele momento, né? Porque esse livro vai mostrar como as influências são bem sutis. Então eu acho um livro muito importante, né? Eu sei que já tem várias casas espíritas que estudam esse livro dentro da casa espírita, gente. E assim, se você nunca leu e frequenta uma casa espírita, eu super indico, viu? Bom, o que vocês acham que vai acontecer aí com essa casa espírita? Os trabalhadores vão conseguir lutar contra essa influência ou não? Me conta aqui embaixo se você já leu e se gostou desse livro. E nós vamos ficando por aqui na resenha de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e nos vemos no próximo vídeo.